Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Deglis, eu sou advogado criminalista e estamos aqui para tratar dos assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Primeiramente, eu quero pedir perdão aqui por este inchaço aqui no olho que vocês podem perceber. Isso foi proveniente de um inseto que veio a nos atingir. Mas, passando esse probleminha aqui, a gente consegue transpor tranquilamente. Eu queria falar com vocês hoje sobre algo muito simples, a partir da seguinte pergunta. Imagine que o seu cliente confessou o crime, que por isso mesmo você requer a aplicação da atenuante da confissão prevista no Código Penal. O juiz, então, aplica essa atenuante, mas no momento de atenuar a pena, ele, por exemplo, atenua a pena em 1/8. O que fazer? O Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2021, eu até anotei aqui o número do agravo regimental, no agravo e recurso especial 19.17.616 de São Paulo, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que ao se aplicar a atenuante de confissão, deve-se diminuir a pena no patamar de 1/6. Repita-se, 1/6. Bem, isso o tribunal decidiu porque, em que pese não haver um patamar definido em lei para essa diminuição, é necessário utilizarmos de princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. E ele acabou, o tribunal, escolhendo esse patamar. Mas a lei não fala desse patamar. Pois bem, se a lei não fala, o juiz está adstrito sempre a esse patamar quando for diminuir a confissão? Não. A íntegra do voto vai nos dizer o seguinte: o juiz pode até desbordar de 1/6, por exemplo, aplicando 1/8. Mas aí ele teria que fundamentar de maneira muito precisa e com base em elementos dos autos que aquela diminuição não poderia ser no patamar de 1/6 e sim de 1/8. Não é muito fácil fazer isso, porque a confissão, para que seja válida, ela é necessário que seja integral. A confissão parcial, ela não atrai a aplicação da diminuição da pena nos moldes do que diz o Código Penal. E é muito difícil você colocar elementos gravosos dentro da confissão, porque ela seria uma espécie de ato quase que neutro em relação ao seu conteúdo. Praticamente o agente, o réu, diria sim para a pergunta de todos os fatos, se ocorreram. Para a pergunta feita pela autoridade ou pelo Ministério Público, se de fato os fatos ocorreram, como diz na denúncia. E ele diria sim ou não. Para confessar, basta isso. Então, é muito difícil você agregar a essa atitude, a esse ato do réu, elementos que possam justificar que não valha a diminuição de 1/6 e sim uma diminuição em 1/8, que seria uma diminuição menor da pena. Dito isto, muito cuidado, sempre que o seu cliente sofrer a diminuição da pena em razão da confissão, esteja atento quanto ao patamar de diminuição correto que deve ser incidido ali na causa, tá? E caso o juiz venha a diminuir de uma maneira a menor, diminuir de maneira a prejudicar ainda mais, além de 1/6, o seu cliente, você então deve olhar para as justificativas, analisá-las e refutá-las, se for o caso, ok? Fica essa dica, um grande abraço, bom trabalho e bons estudos.